Flamengo e Red Bull Bragantino fizeram um bom jogo. Foi um bom jogo disputado no interior paulista na noite desse domingo, que terminou empatado em 1-1, mas foi uma partida muito bem disputada. Muito melhor, por exemplo, do que a final da Libertadores, entre Palmeiras e Santos. Sim, melhor do que o jogo entre Palmeiras e Tigres, na semifinal lá do Mundial da FIFA. Melhor do que muitas partidas que são disputadas, do que a maioria dos jogos disputados no futebol brasileiro. E isso é importante, é bom ressaltar. Os números desse jogo, números do OneFootball, você vai ver aqui do meu lado. As estatísticas da partida disputada em Bragança Paulista. Lembrando que você pode fazer o download do OneFootball acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. No OneFootball você encontra não só tempo real das partidas e também estatísticas dos jogos nas competições de futebol pelo planeta, como jogos ao vivo do Campeonato Alemão, com narração de Dudu Monsanto, com comentários de Gerd Wenzel e também jogos do Campeonato Francês. E aí eu participo, comentando junto com o Rob Porto e com o Marco de Vargas, que narram os jogos dos quais participo nas transmissões pelo OneFootball. É de graça, você faz o download e você vê os jogos de graça, do Campeonato Alemão, do Campeonato Francês. Você pode também assistir pelo site. Então, ao final desse vídeo, acesse o link na descrição e faça o download caso você ainda não o tenha feito, para poder acompanhar todo esse conteúdo. Vale a pena e, repito, é de graça, meu amigo, não paga nada. Bem, valeria o ingresso, valeria pagar o ingresso se fosse possível para ver Bragantino 1, Flamengo 1. Time da Red Bull, uma boa equipe, o Maurício Barbieri faz um bom trabalho, é um time que é um clube que quer jogar futebol. O Bragantino, ele se propõe no Brasil, pelo menos esse é o discurso e é o que eles executam, a ter uma equipe que jogue futebol, ter uma equipe que não jogue apenas pelo resultado, ter uma equipe que tenha uma identidade de jogo. E isso vem sendo tentado com diferentes treinadores, foi assim com o Felipe Conceição, o Tigrão, não deu muito certo, agora com o Barbieri vai caminhando melhor. É um técnico que passou pelo Flamengo, é um técnico promissor, vai ganhando experiência, ganhando mais casca para assumir de repente compromissos em clubes maiores, com torcida, mais cobrança do que acontece com a equipe de Bragança Paulista, que foi meio que arrendada, né, parceira agora da multinacional. Mas é um time que joga um bom futebol, um dos melhores times do segundo turno do Campeonato Brasileiro e que recentemente conseguiu resultados expressivos contra várias equipes, né? Inclusive goleando o São Paulo, quando era líder do Campeonato Brasileiro ainda, logo no começo desse ano, 2021. E fez um bom jogo o Red Bull e o Flamengo jogou melhor. Esse é o ponto. O Flamengo jogou uma boa partida, gente. Olha, jogou melhor do que contra o Vasco. Jogou melhor do que contra o Vasco. Jogou tão bem quanto contra o Sport. Mas é exemplo do jogo contra o time pernambucano, perdeu muitos gols. E claro, o Sport é um time inferior ao Red Bull Bragantino. Então um adversário que não oferecia tanta dificuldade ao Flamengo. Mas nesses dois jogos, dos 3 dessa semana, o jogo da segunda-feira e o jogo do domingo, o Flamengo perdeu muitas oportunidades. Eu acho que aí reside o problema. Claro, a falha do Isla foi capital para que o Bragantino conseguisse igualdade no placar. Mas o Flamengo perde muitos gols. É o time que mais cria e desperdiça chances de gol no Campeonato Brasileiro. Isso custa muito caro. A gente pode lembrar aqui inúmeros jogos nos quais o Flamengo desperdiçou pontos porque perdeu gols. Agora mesmo, nessa reta final aí de campeonato, já em 2021, perdeu para o Ceará de 2-0. O segundo gol do time cearense foi já no finalzinho. O jogo estava 1-0 para o Ceará e só o Pedro, que não costuma desperdiçar grandes oportunidades, perdeu 3 chances. Teve 3, 2 ele perdeu, uma foi uma grande defesa do goleiro. Poderia ter virado aquele jogo, tivesse o melhor aproveitamento. Chances claras, não é chance mais ou menos, não. No jogo contra o Atlético Goianiense, a gente vai lembrar, em novembro do ano passado, o Lincoln, embaixo da trave, não empurrou a bola para dentro do gol. Perdeu o gol. Ali foram 2 pontos. Contra o Ceará, que tivesse empatado o jogo, era mais 1 ponto. Então, assim, são vários jogos que o Flamengo desperdiçou pontos porque perdeu gols incríveis. E perdeu de novo, numa grande atuação de Cleiton, goleiro do Red Bull Bragantino, que muitas dificuldades apresenta com os pés, isso não é uma novidade, quem acompanha os jogos dele desde os tempos de Atlético sabe disso, mas ele muito firme, fazendo grandes intervenções, inclusive no lance final da partida, quando o Pedro fez uma finalização ali, meio de lado, meio de letra, né, na bola do Mateuzinho pela direita, e ele fez mais uma defesa depois de fazer outras tantas, até desarmando com a mão direita o Bruno Henrique no primeiro tempo, quando o atacante do Flamengo parecia que ia marcar o que seria o segundo gol do time carioca. Então os gols perdidos pelo Flamengo, o preciosismo nas finalizações em alguns momentos, acabam comprometendo. O Flamengo perdeu a chance de liderar o campeonato, mas o campeonato está completamente aberto. O Internacional agora depende só dele, o Flamengo depende de um tropeço do Inter, além de ter que vencer o time colorado no confronto entre as duas equipes, que vai acontecer na penúltima rodada. Mas vamos aqui entender o contexto. Quarta-feira, o Inter enfrenta o Sport. É franco favorito, é o líder contra um time que até outro dia estava na zona do rebaixamento, perto dela ainda está. Mas o Sport precisa pontuar.
Um ponto já será muito bom para o Sport nesse contexto, depois de vencer o Botafogo fora de casa. Então o Sport saiu, fez um jogo contra um time rebaixado, pontuou 3 pontinhos. Se pontuar contra o líder, 4 pontos em 6, contra o primeiro e contra o último colocados do campeonato, o Sport vai ficar satisfeito. Como é que você imagina o Sport nesse jogo? Um time retrancado, fechado. E aí o Internacional deve pressionar, mas não é a maneira mais confortável que o time gaúcho atua. O Inter gosta de jogar sem a bola, esperando o adversário, faz uma pressão, recua, chama o adversário. Será que o Sport vai sair? Se faz 1-0 o Inter, abre o placar, o jogo pode assumir uma outra cara. Mas se o jogo tiver um 0-0, tiver empatado, em algum momento 1-1, o Sport jogar bem organizado defensivamente, como por exemplo fez contra o Atlético no primeiro turno em Belo Horizonte, quando segurou um empate sem gols, o Inter pode ter dificuldades. Não tem vitória garantida. Vai vencer? Eu acho até que o Inter vence o Sport. Palpite? Eu acho que o Inter vai vencer o Sport. Mas não dá para ter essa certeza toda por conta só da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Depois o Internacional vai jogar contra o Vasco no domingo. Esse jogo acontece logo depois de Flamengo e Corinthians. Então o Flamengo jogando contra o Corinthians, ele vencendo eventualmente esse jogo, vai jogar ali o Inter contra o Vasco, que vai precisar de pontos de qualquer maneira, mesmo que tenha vencido quarta-feira o Fortaleza no Ceará. O Vasco vai precisar pontuar. Jogo dificílimo. Por quê? Porque o Vasco vai jogar fechado, provavelmente, como fez contra o Flamengo, vai oferecer resistência, vai ser um jogo de vida ou morte para o Vasco. Então é um outro jogo perigoso para o Inter. E para finalizar, o Inter joga contra o Flamengo é obrigado a vencer para poder tirar a diferença, e finaliza contra o Corinthians em casa, o Corinthians lutando por uma vaga da Libertadores. Então todos os adversários do Inter precisam de pontos. E os do Flamengo? A mesma coisa. O Flamengo já jogou essa partida contra a equipe do Red Bull Bragantino, só volta a jogar domingo contra o Corinthians, depois do confronto direto com o Inter, na última rodada do São Paulo, que provavelmente estará dependendo de pontos, até para brigar pelo título, quem sabe, hein? Porque o São Paulo tem 2 jogos a menos. Se o São Paulo vencer todos os seus jogos, e o Flamengo vencer os seus jogos, São Paulo na última rodada joga para vencer o Flamengo, para passar o Flamengo. E dependendo do que acontecer com o Inter, o São Paulo pode ter chance de ser campeão. Ah, mas São Paulo está ganhando de ninguém. Saiu o técnico Fernando Diniz, o Visoli agora é interino. Ninguém sabe como é que vai se comportar o São Paulo nesses próximos jogos. Pode acontecer de o São Paulo chegar na última rodada, sim, brigando pelo título contra o Flamengo. Não parece provável pelo futebol que o São Paulo não vem jogando, digamos assim. Mas não é algo para ser descartado. Então o campeonato está completamente aberto. Não dá para ter certeza de rigorosamente nada. E do ponto de vista do torcedor do Flamengo, acho que é muito importante observar o seguinte: o time está jogando bem. O trabalho do técnico Rogério Ceni e seus jogadores é bom. É bom. Ah, que ele trocou, não sei o quê. Não havia grandes opções do banco de reservas. Falei isso, inclusive, na minha live, logo depois do jogo. Você pega as opções de banco do Flamengo. Por quê? Porque o Diego estava... Vamos imaginar um elenco completo. O Flamengo teria com o elenco completo Rodrigo Caio na zaga. Então você teria Arão no meio campo. Thiago Maia, se não tivesse machucado, era mais uma opção. Esses são 2 jogadores. O Diego, não tivesse suspenso, são 3. Então você teria, provavelmente, com todo mundo em campo, o João Gomes, que seria opção no banco, para volante, o Thiago Maia, digamos, que tivesse na reserva como opção para qualquer posição no meio campo, a partir de volante até segundo homem, né? E você teria o Diego também como opção para trabalhar em qualquer posição no meio campo. E ali o Flamengo precisava o quê? Preencher o meio campo, reter a bola. PP, Vitinho, podem até ajudar, mas não são jogadores que têm o perfil para assumir um jogo desse. Eu acho que ali o Rogério teve que manter realmente os jogadores que estavam em campo ao máximo, não teve jeito, apesar de uma queda física, e ele no final ele arriscou. Colocou Vitinho, colocou PP, colocou Pedro, entrou Michael, entrou todo mundo para tentar, e criou ali uma chance com o Mateuzinho pela direita. A falha do Isla foi grotesca. Claro que ele é um vilão para o torcedor do Flamengo nesse resultado, mas não dá para resumir a isso. A grande questão é a seguinte: o campeonato está completamente aberto, e até o São Paulo e o Atlético passam a ter chances com esse tropeço do Flamengo, se eventualmente o Internacional tropeçar. Então, não tem definição e a luta não está restrita a Flamengo e Internacional. Poderemos ter nas últimas rodadas mais equipes brigando ainda pelo título brasileiro da temporada. Abra um olho. É isso aí. Valeu, saudações.